Bem, muito boa tarde a todas e a todos que nos veem, nos ouvem aqui nesse nosso FIS Talks do Fórum Inovação Saúde. Hoje nós temos o prazer e a honra de receber o ex-governador Antônio Brito, ex-ministro da Previdência, ex-porta-voz da Presidência da República, um jornalista muito ativo em tempos passados e muito jovem começou a sua vida jornalística na sua pequena cidade, até chegar à glória de ser o porta-voz da Presidência da República na eleição de Tancredo Neves. E depois, mais recentemente, presidente da Interfarma. Antônio Brito é uma pessoa conhecida de todos, que eu tenho a honra de ter um relacionamento de alguns anos, não muito, mas alguns anos eu já o coloquei naquele hall de amigos que a gente, quando tem alguma dúvida, sempre recorre a ele para tentar esclarecer. Muito boa tarde, Antônio Brito, seja muito bem-vindo ao nosso FIS Talks. Boa tarde, José, muito obrigado pelo convite, que me permite aí a alegria de te rever, é sempre uma conversa muito agradável contigo, tu tens um papel importante nessas questões todas que a gente está enfrentando de saúde. E convite seu, eu bato continência, que está na moda, e saio correndo para cumprir. Muito obrigado. Me permite chamar de Antônio Brito e não de governador, porque eu sei que a gente tem que manter um certo respeito àquela posição assumida. Mas você é sempre uma pessoa tão querida que eu tenho certeza que se sente mais acolhido se nós tivermos a forma mais carinhosa e próxima de nos relacionar. Portanto, Brito, eu queria ouvir de você um pouquinho, porque nós temos assim muitos jovens, milhares de pessoas que nos ouvem, que nos veem nos programas nossos no YouTube, nesse programa do Fórum Inovação Saúde, mas eu sempre começo essas entrevistas ali no primeiro bloco falando um pouco da sua trajetória pessoal, porque isso é inspirador também para quem nos vê. Me conta um pouquinho, Brito, como é que você chegou até aqui, no seu início, lá na sua cidadezinha. Eu sei que o seu pai tinha um pequeno jornal, você trabalhou nele, e depois foi evoluindo na sua vida como interesse jornalístico, até chegar aonde você chegou. Primeiro, o seguinte, você estudou em escola pública ou escola privada? Como é que foi a sua trajetória de vida desde os primórdios, Brito? Eu nasci numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, que faz fronteira por uma praça com o Uruguai. A cidade é Santana do Livramento, e do lado uruguaio é Rivera. Meu pai era dono de um pequeno jornal. Perdi meu pai muito cedo. Meu pai faleceu quando eu tinha 11 anos. E essas coisas da vida são engraçadas. O sonho do meu pai era ser advogado. E eu, desde que me entendo por gente, disse que queria ser advogado. Só que, aí, o tempo todo, você é advogado, você é advogado. Fiz o vestibular para a Faculdade de Direito na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, passei. E o emprego que me apareceu, eu precisava trabalhar, foi o de jornalista. Então, o meu pai, jornalista, queria ser advogado, eu queria ser advogado por conta do meu pai, e acabei começando, voltando ao jornalismo do meu pai, por uma dessas coisas da vida. E o engraçado é que eu para poder ser jornalista, interrompi o curso de Direito, a vida foi andando, e aos 50 anos, eu retomei o curso de Direito, até em homenagem ao meu pai, e me formei advogado. E até no dia da formatura eu fiz uma brincadeira, naquela hora que a pessoa recebe o diploma e pode dizer alguma coisinha. Como eu tinha começado o curso de Direito aos 17 e terminei aos 52, eu, na hora de falar, eu digo, olha, nunca ninguém no Brasil estudou tanto Direito quanto eu, que eu comecei aos 17 e me formei aos 52. Mas, enfim, isso foi uma digressão. Aí, do jornalismo, eu acabei rapidamente indo para a política, porque
voltado ao noticiário político, como repórter de televisão, como editor, como diretor de jornalismo da Globo em Brasília. Aí acabei sendo convidado pelo Dr. Tancredo para ser o porta-voz dele. Aí houve a perda, infelizmente, do Dr. Tancredo, e numa nova cambalhota da vida, o jornalismo me empurrou de volta para a política. Então, fui deputado constituinte, tenho muito orgulho de ter ajudado a escrever a nossa Constituição. Ali depois, participei do governo Itamar Franco como ministro da Previdência, para você ver como o Brasil o tema da época era a reforma da Previdência, e isso já se vai há 28 anos. Dali o governo do Estado, do Rio Grande do Sul, do meu Estado. Voltei depois para a iniciativa privada. Na iniciativa privada, acabei presidindo algumas empresas brasileiras e, por último, a Associação da Indústria Farmacêutica, a Interfarma, onde tive o privilégio e a honra de te conhecer e passar a conviver mais de perto com esse mundo da saúde. E de 3 anos para cá, por uma opção familiar e em função dos filhos, moro nos Estados Unidos. É isso. Bacana. Muito bom. Brito, me diga uma coisa, assim, curiosidade apenas aqui. Você tinha 32 anos quando foi convidado pelo então presidente eleito Tancredo Neves para ser o seu porta-voz, o seu assessor de imprensa e porta-voz mesmo, né? E imagina assim que o presidente Tancredo, que já tinha passado por tantos governos, por tantas experiências, tinha um relacionamento gigante com toda a mídia. Como é que ele chamou um menino de 32 anos para ser o seu porta-voz? Como é que foi isso? Como é que ele te escolheu? Como é que ele chegou a você? Eu não tinha vínculos com o Dr. Tancredo do ponto de vista de ser amigo, de ter relacionamento com família, de ser de Minas Gerais. O meu relacionamento era estritamente profissional, ou seja, na condição de repórter político e depois de diretor de jornalismo da Globo em Brasília, evidentemente, naquele período, primeiro de diretas, depois de Nova República, eleição indireta, enfim, tudo aquilo, é óbvio que parte do meu trabalho era estar permanentemente em contato com o Dr. Tancredo. Mas a minha relação era simplesmente essa. Eu tinha, como todos, um grande respeito por ele, mas não tinha, repito, uma ligação que não fosse a profissional. Assim que ele foi eleito, para assumir a condição de primeiro presidente civil, depois de anos e anos de regime militar, eu participei de conversas, especialmente com o Mauro Salles, que foi um grande coordenador da candidatura do Dr. Tancredo. Eu participei de conversas sobre como seria desafiador para o presidente Tancredo montar uma nova relação com a imprensa, até porque uma relação na democracia, em um país que seguramente ia querer transparência, nada de censura e etc. Mas eram conversas absolutamente também profissionais. Tal. O doutor Tancredo saiu, já como presidente eleito, a visitar alguns países. Eu o acompanhei pela Rede Globo e num dia, atravessando o Oceano Atlântico, dos Estados Unidos para Portugal, nós estávamos no avião, o presidente lá na primeira classe, na classe executiva, nós jornalistas lá na econômica, e daqui a pouco alguém veio e disse: olha, o presidente Tancredo queria falar consigo. Eu atravessei o avião, fui lá conversar com ele. Eu me lembro que ficamos sentados lado a lado, com o corredor entre nós.
E aí o doutor Tancredo começou, daquele jeito simpático, afetivo dele, começou a me perguntar e jogava a conversa para cá, jogava a conversa para lá. E eu pensei comigo mesmo, de, poxa, o doutor Tancredo está me testando, está me testando. E respondi a ele o que responderia, que já tinha conversado muito com o Mauro, achava que o governo tinha que implantar práticas novas de comunicação, que nas democracias é uma coisa complicada, porque o governo tem que dar informação diária, mas não é bom que o presidente da República fale diariamente. E agora no Brasil a gente está tendo uma prova disso. E que, portanto, acabaria sendo necessário organizar uma estrutura de assessoria de imprensa que tivesse alguém que, a exemplo do modelo americano, falasse pelo presidente, numa época em que, obviamente, tweet e mídias sociais não passavam pela cabeça de ninguém. Né? Bem, terminou a conversa, terminou o voo, e aí, alguns dias antes da posse do doutor Tancredo, ele me fez o convite para que eu, então, assumisse essa função, que eu, na verdade, nunca exerci, porque, como se sabe, na véspera da posse, quando a gente estava lá preparando tudo para a posse, o presidente foi hospitalizado e eu fiquei ali 38 infindáveis dias fazendo a ponte entre a situação de saúde cada vez mais grave, até que levou ao desfecho final do presidente Tancredo, a imprensa, a sociedade, num clima que foi de extraordinária comoção. Mas foi isso. Interessante. E depois, então, você foi ser deputado federal constituinte, não foi, Brito? Aí, aquele episódio todo me colocou na casa dos brasileiros, todas as horas, todos os dias. Foi um episódio que, segundo várias estatísticas, gerou uma exposição, né, que praticamente não se repetiu, em função das circunstâncias, na história da comunicação e da própria política. Logo depois que passou o episódio, eu comecei a pensar no que ia fazer e recebi, então, um convite do doutor Ulisses Guimarães para me candidatar à Constituinte, o que era uma coisa que a mim entusiasmava, emocionava, a possibilidade de escrever a lei maior de um país que decidia retornar à democracia, me entusiasmava muito. O engraçado é que o convite foi para que eu fosse candidato pelo Rio de Janeiro. O MDB tinha dificuldades lá no Rio e o doutor Ulisses queria, porque queria me convencer a ser candidato a constituinte pelo Rio de Janeiro. E eu disse, desde o início, eu disse a ele, eu digo, olha, doutor Ulisses, eu agradeço muito e tal, mas se eu for candidato, não faz nenhum sentido do ponto de vista das minhas raízes, da minha própria cultura, não ser candidato pelo meu estado, né? E aí acabou acontecendo. Eu aceitei o convite, fui eleito deputado constituinte, foi uma votação muito bonita, foram 305 mil votos há, meu Deus do céu, há quantos anos? Há 34 anos atrás. Naquela época era meu Deus do céu, era um dilúvio de votos. E aí, enfim, voltei a Brasília, né? Eu digo brincando, para frequentar o mesmo bar, só que do outro lado do balcão, né? E me diga uma coisa, com essa votação assim estrondosa que você teve para se eleger deputado federal, deve ter sido um dos mais votados do Brasil, seguramente foi. Proporcionalmente, então, ao Estado, deve ter sido uma coisa absurda. E você teve uma participação muito ativa na Constituinte, né?
Como era a sua convivência lá com o doutor Ulisses? Era uma coisa interessante? E que foco da Constituição você mais participou? Saúde, previdência social, educação? Teve alguma coisa de interesse maior seu lá, Preto? Aquela era uma época de uma política muito diferente, né? Eu não acho que épocas sejam melhores ou piores. Cada época adequada ao momento histórico. Eu não sou, nesse sentido, saudosista de épocas. Eu acho que a época importante é sempre a que a gente está vivendo. Agora, era uma época em que a classe política, né, nas suas principais lideranças, tinha figuras extraordinariamente excepcionais. A gente já falou aqui de Tancredo Neves, estamos falando de Ulisses Guimarães, eu poderia falar do Mário Covas, e por aí uma lista imensa de pessoas. Infelizmente, essa talvez seja uma das maiores tristezas que eu tenho como brasileiro, a política ela acabou deixando de ser, e fez por deixar de ser, uma paixão e uma predileção dos brasileiros. Naquela época, os políticos reuniam pessoas pelas ruas, reuniam multidões. Você imagine hoje alguém conseguir isso nesses tempos de tanta depreciação da atividade política. Então, em resposta à sua pergunta, eu acho que a principal característica daquela época é que havia uma lua de mel entre o país e a política. Né? Eu me dediquei muito às questões de liberdade de expressão, que veja de novo como as coisas não mudam, estão hoje no centro do furacão, e na condição de vice-líder do MDB, que era um partido que tinha 303 dos 500 e tantos constituintes, portanto era a maioria, fui escalado pelo líder Mário Covas, ao lado do Nelson Jobim, ao lado do Euclides Scalco, para ser um negociador. Então a gente tinha uma espécie de rodízio, onde cada um pegava um ponto da Constituição e ia negociar com a sociedade, com os outros partidos. Então passaram por mim a negociação de questões de liberdade de expressão, de comunicação, muitas questões da área social, questões de ciência e tecnologia, reforma agrária. Enfim, a gente tinha ali um rodízio. E foi a melhor universidade que eu frequentei na vida. Eu imagino. E me diga uma coisa assim, só por curiosidade também, você acha que aquela Constituição de 88, que foi chamada de Constituição Cidadã pelo doutor Ulisses, da qual você participou ativamente, ela já se esgotou no seu propósito? Ela precisaria ser reformada, ampliada, modificada, melhorada, enfim, alguma coisa precisaria ser revisto nela? Aquela Constituição expressa aquela época. Depois de anos e anos sem democracia e sem liberdade, cada brasileiro, cidadão, cada corporação, cada segmento sindical ou empresarial, cada intelectual, cada partido quis colocar alguma coisa na Constituição. Então, ela é verborrágica, ela é detalhista, ela é imprecisa. E, nesse sentido, na medida em que saiu a discutir detalhes de cada coisa, é evidente que ela não resiste ao tempo, porque a tecnologia vai mudando, a economia vai mudando, a saúde vai mudando. Mas, no essencial dela, que é uma extraordinária definição do Brasil como um país de democracia e de liberdade, ela é mais atual do que nunca. Hoje, 2020, no Brasil, ela é tão ou mais atual do que em 1986.
Perfeito, perfeito. Então, o imutável da Constituição é também o imexível. É um conjunto de definições que permitiram a liberdade de imprensa, que fortaleceram o Ministério Público, que ampliaram o acesso das pessoas ao Poder Judiciário, que constituíram eleições livres, que garantiram liberdade de organização partidária, enfim, na minha opinião, o imutável e o imexível. O restante, até por detalhista demais, eu creio que é mexível porque não é imutável. Perfeito. Bem, chegamos ao final do nosso primeiro bloco, passou muito rápido, como de hábito, as boas conversas, com o ex-governador Antônio Brito, ex-constituinte, ex-ministro, ex um monte de coisa, mas fique conosco, porque em breve o segundo bloco, agora para tratarmos de assuntos da saúde e outros assuntos da atualidade. Muito obrigado e até já.